Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Hoje nós estamos dando início à Semana Maior, a Semana das Semanas, a Semana Santa, com a celebração do Domingo de Ramos, que nós chamamos Domingo da Paixão do Senhor, Domingo de Ramos ou Domingo da Paixão do Senhor. E nós queremos, então, hoje fazermos esta reflexão a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos 28 a 40. É o Evangelho que será proclamado antes, da procissão que culmina depois com a Santa Missa. A Santa Missa tem o Evangelho, que é a Paixão do Senhor. Então, nós vamos escutar atentamente Lucas 19, 28 até o versículo 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, responder-lhe-eis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhes os seus donos: por que fazeis isto? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos do caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha dito, e dizia: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto do céu. Neste momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza para a vida eterna. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje, celebrando esse dia, o dia de Ramos, nós estamos celebrando 2 mistérios. Primeiro, a entrada solene de Jesus em Jerusalém, para viver a sua passagem no mundo para o Pai. E o segundo mistério é o mistério de sua paixão. Então, as nossas celebrações de hoje nos levam a meditar os 2 acontecimentos. A procissão, nós vemos aqui que é a procissão de Ramos, e a missa, que é a Paixão do Senhor. O Messias prometido por Deus é esperado por Israel. Por isso que o povo estava ali a gritar: bendito
aquele que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus, porque Jesus é acolhido com entusiasmo como rei, com exaltação e até mesmo com euforia, porque ele era esperado como um rei. Mas muitos esperavam um rei como os reis dos nossos dias, como aqueles reis que vêm cheios de pompa para estar entre o povo, e ali muitas vezes, não é o povo que é servido, mas é o povo que serve ao rei, que sustenta o rei. Jesus não, Jesus chega a começar pela sua condução. Não era uma limusine, não era uma carruagem com um monte de cavalo branco, mas era assim um jumentinho. O jumento, especialmente para o pessoal nordestino aqui do Brasil, ele significa um animal de carga, que suporta o peso, que carrega peso, que serve o homem. E a gente fica pensando, então, por que Jesus ele usou de um jumentinho para ser esse condutor da sua entrada em Jerusalém? Justamente para demonstrar o quê? Que ele não veio para ser servido, mas que ele veio para servir. Ele veio e as pessoas o acolheram, estenderam seus mantos, chacoalhavam suas palmeiras, saudando o rei que estava chegando, o rei que era prometido desde os tempos atrás, não é? Então Jesus é acolhido com toda essa festa. Ele entra na cidade montado em um jumentinho. Então, meu irmão, eu gostaria de trazer para você aqui um pedacinho do trecho do sermão de Santo André de Creta, falando, sobre o Domingo de Ramos, sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, ele diz assim: embora se diga que, como as primícias de nossa humanidade, ele subiu no Oriente, acima dos céus, de sua glória e divindade, creio, entretanto, que por seu amor pelos homens não nos abandonará, até que, elevando da baixeza da terra a natureza humana, a conduza consigo de glória em glória às sublimes alturas. Prostremo-nos assim diante de Cristo, em lugar de estendermos túnicas ou ramos inanimados e folhagens que perdem com a seiva o seu verdor e alegram o olhar apenas algumas horas. Nós mesmos, revestidos de sua graça, ou melhor, de todo ele, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Prostremo-nos a seus pés, como túnicas estendidas. Éramos antes membros por nossos pecados, mas purificados pelo batismo da salvação, alcançamos a brancura da lã. Portanto, não ofereçamos mais ramos e palmas, mas o prêmio da vitória ao vencedor da morte. Agitando nossos ramos espirituais, unamo-nos cada dia a santa aclamação das crianças, bendito em nome do Senhor, aquele que vem, o Rei de Israel. Meu irmão, minha irmã, olha que meditação linda, que meditação maravilhosa, essa que nos traz Santo André de Creta. E tem muito mais que ele fala, não é? Mas a gente não tem tempo para poder citar tudo isso. Então nós precisamos hoje, a exemplo daquilo que nos fala Santo André, precisamos rejeitar toda a nossa visão de um cristianismo que procura benefícios próprios, que busca seus interesses, mas precisamos renunciar tudo isso para buscarmos a fidelidade à palavra do Senhor. Aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Jesus está nos chamando hoje, não para espalharmos as nossas vestes, nossas túnicas, nem para
sacudirmos, né, as nossas palmeiras, as nossas folhagens que perdem, né, o seu verdor como são cortadas e elas param de serem, então, alimentadas e sustentadas pela seiva. Façamos o que nós temos que fazer é seguir o Senhor, renunciar à nossa vida mundana para poder viver a vida do Senhor Jesus. Se com Ele nós vivermos, com Ele nós ressuscitaremos. Se com Ele nós morrermos para as nossas vontades, se morrermos para os nossos vícios, se morrermos para o nosso pecado, nós ressuscitaremos pela vida, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que está entre nós, que nos ama e que nos ofereceu, nos deu a salvação. Basta que nós tomemos posse disso. Deus abençoe você. Vamos viver esta semana santa, esta semana de uma forma santa, diferente, participando ativamente da nossa comunidade, da nossa igreja, para nos unirmos aos sofrimentos de Cristo e assim, com os sofrimentos de Cristo, também ressuscitarmos para a glória eterna. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa e sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Viva Cristo Rei e salve Maria Santíssima.